Graça e paz, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é bom servir a Jesus, ó que doce prazer. Ouvimos aí através da nossa querida Ana Maria Menezes, o Salmo 100, que é o servir com alegria. E com essa alegria nós saudamos a nossa presidente, Ana Maria, a diretoria da Confederação Nacional, as irmãs que estão presentes conosco e as que estão em oração, como também as secretárias de atividades. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelas presidentes sinodais, pelas secretárias executivas do meu coração, que eu vejo muitas com o nome, mas agora eu posso ver o rostinho. É gostoso isso. E outras que tivemos o privilégio de visitar representando a Confederação nas sinodais, e aquele elo de ligação continuou, e isso é motivo de alegria e regozijo. Obrigado por cada uma das irmãs sócias que estão espalhadas pelo Brasil, as irmãs em Cristo, aos secretários sinodais que estão presentes. Não deu para vermos aqui, mas possivelmente podemos ter secretário presbiterial também, o nosso carinho, o nosso agradecimento e a nossa gratidão. Graças damos ao Senhor pela presença de cada uma de vocês, irmãs e irmãos queridos que estão nessa plataforma. As nossas companheiras de oração também. Eu já vi rostinhos aí que estamos diariamente olhando e vendo e louvando o Senhor pela sua vida. Servir a Jesus, ó que doce prazer. Vamos estar, então, começando a nossa fala sobre a Secretaria Executiva. É um desafio muito grande que o Senhor coloca nas nossas mãos. E como é bom saber que é um desafio, mostrando assim a nossa dependência maior do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Salvador, do nosso Deus que é soberano. E permita que nós possamos estar conscientes e participantes da história que Deus está escrevendo na nossa vida. Então, vamos trilhar aqui em alguns pontos. Nós tivemos que dar uma peneirada boa, porque é bem extenso todos os pontos a serem abordados, mas citaremos pelo menos os principais. E eu sou grata a Deus pelas secretárias executivas que têm me acompanhado. Eu tenho aprendido muito com as próprias secretárias das sinodais, com as suas perguntas, com as suas participações, com seus exemplos, com seus trabalhos. Eu tenho aprendido. Quando você faz uma pergunta, para mim, é motivo de alegria, para mim que é um desafio, porque eu vou procurar, com certeza, aprender. Isso é sangue de professora, né? Sou professora, e professora age assim. A pergunta do aluno. É o próprio aluno que faz aprimorar uma boa aula, porque ele faz a pergunta, o professor vai atrás e ali vai enriquecer cada vez mais. E eu agradeço a Deus por cada uma das secretárias executivas do biênio anterior e das que estão adentrando agora, mostrando alegria, disposição, entusiasmo, porque servir a Jesus, ó que doce prazer. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida. O secretariado, nós temos aí da Secretaria Executiva, na Federação e na Sinodal. Na SAF, ela indiretamente está ali nas mãos da segunda secretária. Ela exerce muito aquilo que nós da Federação temos que fazer, da Sinodal e da Confederação Nacional. Na verdade, a secretária executiva, ela deve ser proativa. Ela tem que olhar com antecipação e saber remir o tempo, porque ela está ali para estar executando as ações, para estar fazendo aquilo que é necessário dentro da sociedade, dentro da Federação, da Sinodal, da Confederação Nacional, sob o olhar presente da presidente, da diretoria, do grupo todo em si. Então, dentro da Secretaria Executiva, nós vamos aprendendo a desenvolver os dons e desenvolver os nossos talentos. Você pode ir para o slide 8, Ana. Vou estar citando agora o slide 9, com certeza. Então, nós devemos estar desenvolvendo e aprendendo
a desenvolver os nossos dons e os nossos talentos. Desde o início da nossa missão como secretária executiva, o Senhor nosso Deus falou ao nosso coração com uma parte do verso de 1 Samuel 10:17, que diz: faz o que a ocasião te pedir, Deus é contigo. É um costume que temos do nosso a sós com Deus, quando nós chegamos diante da presença dele, sós com ele, e depositamos todas as nossas interrogações, nossas perguntas, e o Senhor vem trazer através da sua palavra ao nosso coração. E trouxe essa: faz o que a ocasião te pedir, Deus é contigo. Então, o que a ocasião te pedir, secretária executiva, irmã sócia de SAF, serva do Senhor Jesus, você faça, porque Deus é contigo. E por mais inadequados que possamos nos sentir, ele nos permitirá levar a cabo as tarefas que ele nos dá, É o próprio Deus que dá a você o privilégio de exercer. E são muitas, para cá, para lá, mas como eu disse, a secretária executiva, ela é ativa. Ela vai na direção, no rumo para desenvolver a sua atividade. E procura, e deve procurar, executar as suas tarefas com eficiência e de forma eficaz. Com eficiência, só não vai chegar até o alvo, mas de forma eficaz, aí sim, com eficiência e de forma eficaz, chegando ao alvo. É de suma importância que a secretária executiva aprimore o que tem de bom, aprenda o que não sabe e potencializar a sua competência. A secretária executiva, como toda sócia, deve ter conhecimento da realidade da sociedade auxiliadora feminina. Buscar aprimorar conhecimentos tecnológicos que nós precisamos hoje. Sem ele é difícil exercer a nossa função. Ter um bom relacionamento, porque a secretária executiva ela está em contato com toda a diretoria, dando apoio a toda a diretoria e a todas as irmãs. E com isso, é preciso ter um bom relacionamento e a capacidade de empatia. E as suas capacidades e as suas habilidades são colocadas lado a lado com os membros da diretoria. É trabalhar com a sociedade e não para a sociedade. A secretária executiva, ela deve executar as suas tarefas e para isso é preciso ela pensar, planejar, organizar. Mas o que faz uma secretária executiva da nossa IPB? Será que é só ofício? Às vezes vem na nossa cabeça que a secretária executiva ela existe só ali para estar fazendo ofício. Mas será que é isso que acontece? Ela está ali só para fazer ofício? O que faz uma secretária executiva das sociedades internas da IPB? Então, nós vamos estar baseando no guia, que ali ele foi elaborado para isso, com uma finalidade, de estar passando aquilo que é necessário. Nós temos certeza que cada uma das secretárias executivas, ela tem no seu coração, nas suas mãos, o apoio a todos da diretoria, das secretárias de atividades, da SAF, da Federação, da Sinodal, onde ela estiver, com certeza ela vai estar executando o seu trabalho. Então, no guia, nós temos pelos à nossa mão. Em 1 Crônicas 6:32 nos diz: exercia o seu ministério de acordo com as normas. Então, irmãs, nós temos que exercer o nosso ministério de acordo com as normas, baseado, lógico, na palavra de Deus como serva do Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos observar no guia aquilo que ele vai estar nos dando o norte. E o que é que nós vamos ver nele? Tudo. Então, qualquer atividade que vamos exercer, nós temos que estar com o guia na mão, na mente, procurando ali ver aquilo que é necessário para estar exercendo de uma forma coerente com a necessidade. Eu peguei aí Socorro, que já começou desde o início falando aí das delícias do Amazonas, essa flor que é muito interessante, e para mim essa imagem correspondeu com a ação da secretária executiva. Esse senhor, ele está segurando uma vitória régia do outro lado,
Então, vejam que tem várias ramificações. Então, as ações da secretária executiva são várias, mas é do outro lado. Geralmente nem aparece, geralmente nem surge, nem sabe-se, mas ela tem que estar ali agindo com alegria, servindo com alegria. Até parece que Ana Maria Menezes tinha até conhecimento do que eu estava aqui desenvolvendo sobre a questão da alegria, mas os slides apenas foi passado para a nossa presidente. Então, a secretária executiva, ela serve com alegria, fazendo convocação, fazendo boletim, execução de tarefas, receber documentos, assessorar a presidente, arquivar, organizar, conservar e, em certas ocasiões, se for necessário, substituir a presidente. Então, são, assim, muitas atividades que devem ser exercidas. Então, nós temos aí, no artigo 55 do guia, que são as atribuições da secretária executiva. Minhas irmãs, para vocês poderem estarem entendendo, nós colocamos o A, B, C, D, por vezes já explicando cada um, tanto sinodal como federação, porque ele é barra ali, são bem parecidas as ações de cada uma. Então, lá no guia, nós encontramos que é zelar pela pronta e fiel execução das resoluções emanadas do Congresso, da Comissão Executiva e da diretoria. Então, vejam, cabe à secretária executiva zelar pela execução das ações, resoluções decididas em todas as reuniões realizadas. Zelar. Então, é tomar cuidado para que isso aconteça. No meu WhatsApp vieram muitas perguntas que me ajudaram muito na elaboração dos slides. E uma delas foi essa, mas e aí? Se porventura a presidente não não executar as ações que lá estão, daí a questão da secretária executiva como atuar. Ela tem que ser muito zelosa e saber que a presidente é a presidente e que a diretoria é a diretoria. Então, ela traz ali, ela pode trazer em pauta, conversar, mas ser serva do Senhor Jesus acima de tudo e sabendo falar de uma forma muito adequada, de uma cristã, para que isso possa ser conduzido. Então, ela tem que zelar por isso. Então, se estar executando aquilo que foi decidido em cada uma das reuniões. Então, se foi decidido lá na diretoria, como está sendo executado na executiva, como está sendo executado na prática. Uma outra atribuição da secretária executiva é receber relatórios, credenciais e os demais documentos, observando-os em ordem e organizar o trabalho das comissões nomeadas em Congresso. Aí está bem voltado para dentro do Congresso. Então, muitas ações aí estão bem voltadas exclusivamente para o Congresso, outras nem tanto. Então, são essas ações que devem ser desenvolvidas pela secretária executiva. Eu começo a esmiuçar um pouquinho o que é que está escrito que acabamos de ler. É de grande responsabilidade a secretária executiva executar as ações para um bom andamento do Congresso. Então, essa é a ação. É aquele outro lado da Vitória Régia que eu disse, é estar ali atenta naquilo que for necessário para o bom andamento do Congresso. Tem que estar atenta em todos os detalhes, assessorar a presidente e a diretoria no que precisar. Então, ela está ali pronta para ver o que está sendo necessário para que o Congresso tenha um bom andamento. Recebe as credenciais. Cabe à secretária executiva receber isso. Então, você, irmã, quando vai a um congresso, lembre-se que as credenciais devem ser colocadas nas mãos da secretária executiva. E cabe a ela também fazer o levantamento das delegadas presentes. Receber os documentos. Que documentos que ela vai estar recebendo? Os relatórios, vai estar recebendo documentos especiais, que porventura alguma sinodal ou alguma federação ou alguma SAF estar levando. Então, cabe à secretária executiva estar recebendo os documentos e, detalhe, hein? Informar imediatamente a presidente aquilo que caiu nas suas mãos.
E junto com a diretoria, a presidente monta as comissões e as pastas próprias, organizar e orientar as ações das comissões. Sobre as comissões, no artigo 102, nos diz que quais são as comissões principais. Queridas, pode ser que na sua sinodal, na sua federação, você tenha outras comissões. Vai ser necessário formar outras comissões, mas no mínimo tem que ter dos relatórios, livro de atas, contas e orçamento, planos e metas. E pode nomear, como nós falamos, outras comissões. Vejam que farão parte das comissões de exame de livros de atas e de exame de contas, que vocês já ouviram através da Maria Cunha de Quitéria, representante dos respectivos concílios e a representante da sinodal presente, seja da federação ou da sinodal. Lembrando sempre que a relatoria será feita sempre pelo representante do concílio. Aí é somente um lembrete. Nós trouxemos aí um modelo de parecer, porque cabe também à secretária executiva estar preparando o terreno para que as comissões andem no seu trabalho dentro do Congresso. Eu trouxe uma de planos e metas, está aí bem petitinho, mas depois, quando você pegar os slides, você vai poder abrir, ou depois também, quando entrar no site, você vai poder encontrar. O parecer, vejam, muitas vezes você monta aí a comissão, entrega o papel em branco e fala assim, olha, você é relatora de planos e metas. Ela recebe o papel em branco e fala assim, e agora, o que eu faço? Essa pergunta eu já vi várias vezes, porque eu já fui em vários congressos. O que eu faço aqui agora? Às vezes a irmã é nova, acabou de chegar ali dentro, não está sabendo muito bem como exercer a sua função. Então, um modelo que nós colocamos somente para modelo. Não é para falar você, ó, você tem que fazer desse jeitinho, preencher esses quadradinhos, esses pontinhos. Não, modelo é modelo, irmã. Então, nós temos aí o modelo de um parecer que logo em seguida, depois dos nomes das pessoas responsáveis, aí tem as orientações. E as orientações, elas devem ser baseadas no Guia do Trabalho Feminino. Então, você vai lá no guia, ver quais são as atribuições, aquilo que é inerente ao cargo daquela pasta, e fazer e escrever. Nós temos ainda a continuação do modelo de parecer, mostrando aí como devemos proceder. Depois que você teve essa orientação, viu direitinho, você vai fazer de uma forma sucinta um relatório do parecer, aquele que você vai estar apresentando lá na frente, quando for chamada pela a sua presidente. Uma outra função que deve exercer dentro de um congresso, que eu disse a vocês que a secretária executiva responsável em receber é a credencial. Então, no artigo 41, diz que a credencial da delegada deverá estar devidamente preenchida e assinada pela presidente, pelo pastor, pelo evangelista, seja qual for que esteja ali exercendo a sua função para ter assento no Congresso. Então, você, como secretária executiva, tem que pegar a credencial e já dar uma olhada para ver se ela está conforme o guia nos orienta. Então, a secretária executiva, ela pega a credencial e já dá uma olhada como ela está, se ela está nos conformes. Não depois, nossa, o que eu vou fazer aqui? Não está faltando uma assinatura. E agora? Então, é preciso nós estarmos atentos em relação a isso. Nós temos também que estar recebendo os relatórios. Então, cada uma na sua etapa vai estar ali realizando o seu relatório, entregando para quem de direito. Então, eu coloquei todas só para facilitar que está ali no artigo 118. Nós temos relatório individual, departamental, de secretário de atividades, SAF, federação, confederação sinodal e nacional, relatório de tesouraria, relatório das comissões especiais e relatório da delegada. O que nós, como secretária executiva, vamos receber, seja da federação, seja da confederação sinodal, ou seja da nacional, são os relatórios, no nosso caso, da nacional das sinodais, da sinodal das federações vão receber das SAFs. E também está presente aí o relatório da tesouraria, que não passa pelas nossas mãos, e sim, dependendo se é
Da SAF vai para o conselho, se é da federação, o secretário presbiterial que vai fazer ali as observações e análise, e também da sinodal, o secretário sinodal é ele que vai estar analisando os dados, as notas, fazendo as comparações, olhando tudo direitinho. Então passa por eles aí. Eles não vão, os documentos não chegam aí até o concílio. Ele vai ao secretário sinodal, secretário presbiterial, ele é responsável para estar fazendo toda essa observação. Ele é o representante legal para estar ali olhando e vendo. Da Confederação Nacional é diferente, porque ele vai para a junta para ser analisado. O relatório da federação ou da confederação sinodal, ele é organizado pelo presidente. Eu tenho encontrado muito essa pergunta, de motivo particular, se é a secretária executiva que faz o relatório. Não foi só uma pergunta não, viu, irmãs? Foram muitas. Então, por isso que eu fiz questão de deixar bem claro aí que ele é organizado e elaborado pela presidente. A secretária executiva ela pode até ajudar de alguma forma, como assessora ali naquele que for preciso, mas ele é organizado pela presidente. E não é o relatório da presidente, é o relatório da federação, é o relatório da confederação sinodal. E depois a própria presidente que vai apresentar o relatório da confederação sinodal ou da federação. E esse relatório, ele é aprovado ali no plenário. Se porventura faltou algum item sem ser registrado ou aconteceu algo mais, é falado ali na hora e ele deve ser acertado antes de ser encaminhado para a instância superior. Tá bom? Então, fiquem atentas aí em relação a isso, é tão simples. Muitas aí já sabem isso aí batido e sabe que também não é esse relatório que vai baixar para a comissão de relatórios. Os de relatórios, se é da sinodal, são das federações. Se é da federação, são os da SAF. Então, se porventura você quiser, dentro do seu contexto, você, não, quero que destaque aí o que saiu melhor e tal, é uma questão pessoal sua ali dentro. O que o manual nos diz é que ele deve ser aprovado pelo concílio, pela federação, se for federação, e pela sinodal, se for no âmbito da sinodal, tá bom? Se necessitar de ajuste, então ele é feito antes de ser encaminhado para os concílios e para as instâncias superiores. Quem deve receber o relatório? Não vou ler, porque eu já disse para vocês, mas está aí no artigo 51, no 77, que é a secretária executiva. E quem aprova, ele é aprovado pelo fórum competente. Federação, SAF, sinodal. Da SAF também, tá, querida? Não deixa passar isso, não. A título de contribuição, só porque eu tive várias perguntas de secretários presbiteriais até que entraram em contato comigo pelo privado, que ele falou para mim assim, eu sou há tanto tempo secretário e não sabia que eu tinha que prestar um relatório ao presbitério. Eu falei, mas tem. Lá no artigo 28 diz sobre isso. Então, só a título de contribuição, se porventura outra federação tem conhecimento de que seu secretário presbiterial não prestou relatório ao presbitério, ao sínodo, ele deve fazer isso também. Uma outra função, de acordo com o nosso guia, é organizar e manter em dia o arquivo manual ou arquivo eletrônico. Cada assunto em uma pasta, para facilitar a busca quando for necessário. Então, cabe à secretária executiva manter isso em ordem. E vem aí agora um espaçozinho de um documento que a Confederação Nacional enviou às presidentes e está lá no site, que é sobre o acervo da SAF. E é interessante que, com certeza, a Ana Maria, nossa presidente, também tem recebido perguntas sobre o que eu faço agora com os documentos das pessoas que estão mais novas e não estão tendo esse conhecimento. É sobre o acervo da SAF. Então, nós analisamos, estudamos, a diretoria viu isso, observou e enviou o documento. Não deve ser descartado, irmã, não pode jogar fora, não pode cortar livro de atas, ou livro de memória de reunião, livro da tesouraria. Isso não pode ser descartado de forma alguma. Então, deve ser guardado 300 anos, tá bom?
Continuação sobre o acervo. Quanto à estatística, a folha de estatística também não deve ser descartada. Ali você tem pontos históricos importantes dentro da sociedade. Mas muitas irmãs que são secretárias de estatísticas, elas fazem gráficos, fazem um trabalho muito bonito. Eu conheço várias secretárias que já realizaram isso. Darice, então, deve ter visto aí umas trocentas, né? Mas muitas irmãs que fizeram muitas folhas com gráficos, dados comparativos, compara aqui, compara ali, até 5 anos. Né? Mas a folha de estatística, ela não pode ser descartada. E quanto aos documentos do Congresso, o parecer das comissões, esse deve ser guardado pelo menos por 5 anos. Agora, as credenciais, elas só têm valor ali naquele momento. Então, eu sou Donita, estou indo no Congresso, levo a minha credencial, assinada direitinho, bonitinho, entrego para a secretária executiva, participo do Congresso inteirinho. Terminou o Congresso, aquele papel não tem mais valor. Acabou. Porque eu não posso usar aquela mesma folha, com aquela data, escrita daquele jeito, para o Congresso daqui de 2022. Tá bom? Então, as credenciais não há necessidade de ser arquivado. Quanto aos relatórios, vejam, da Federação Anual, da Sinodal e Bienal, guarda a história de um período. Ali está registrado as ações, aquilo que foi realizado. Então, ele deve ser preservado, pois ao longo do tempo, ele vai auxiliar na pesquisa para contar a história do trabalho feminino e na sua esfera. Tem uma pasta, agora é uma sugestão, tem uma pasta arquivo, tanto no computador da presidente como da secretária executiva. Irmãs, eu gostaria muito de frisar um pontinho aqui. Peço a licença à nossa presidente, a Maria Cunha, que já fez a sua palestra, falando nesse cuidado que nós devemos ter. Se nós tivéssemos na pasta arquivo o documento da secretária executiva e da presidente, com certeza, muitos casos de federações, de SAFs, de sinodais que estão por aí, que falam, perdeu folha tal, folha tal, folha tal. Se tivesse mais um lugar, não teria. Então, às vezes, nós falamos assim, não, é só meu. Não, não é só meu. Então, é preciso ter uma pasta arquivo presente tanto na secretária executiva como na presidente. E eu vou mais longe ainda. Vou botar entre aspas, estou dando uma orientação. Coloque para a diretoria recebe toda a documentação, deixa ali no seu arquivo também, para que é história. Antes nós tínhamos um livro, hoje não. Hoje é nuvem, hoje é no computador da pane. E aí, para onde eu vou correr dos documentos que nós temos guardados? Vou ter que correr para algum lugar com os registros. Então, coloque na sua cabecinha, não é só para ficar comigo, mande para outras pessoas também. Isso tanto em relação à ata, como em relação a outros documentos. Se a ata ela está com a presidente, está com os membros da diretoria, para que elas possam olhar, com certeza, se acontecer algum pane num computador que ainda não foi impresso, aí o que acontece? Você sabe que pode trilhar para outra pessoa. Então, é viável ter todo o material em pendrive, em nuvens e em outro lugar que você está acostumada. Sugerimos ainda que, se não tem arquivo físico, ouvimos isso na segunda-feira, então tem igrejas que têm um espaço, que dá o espaço para a SAF, tem lá o cantinho da SAF, mas tem igrejas que não tem federação que não tem. Eu conheço federação que tem o armário, conheço o sinodal que tem um espaço numa igreja com um arquivo, com tudo que lá está colocado. Então, deve ser guardado num baú e fica sobre a responsabilidade da secretária executiva. Eu estou com os meus baús aqui, viu? Porque muita coisa está no computador, mas nós temos algumas coisas em papel ainda e eles estão. E correspondente à segunda secretária. Nós estamos hoje numa questão muito de descarte, né? Muito, muito, muito. Faz parte do contexto da nossa sociedade o descarte, mas nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Todo material ele deve ser bem analisado antes de descartar pela diretoria ou por uma comissão. Então, eu sou presidente, sou secretária executiva, recebo lá todo o material, aí fala, não, isso aqui não tem interesse, jogo fora. Não, não, isso tem que passar por uma visão de mais uma pessoa. Isso é uma sugestão.
tá bom? E ele pode ser arquivado ou digitalizado. Os demais pode ser descartado. Então, você pode digitalizar também. Como você está ali com o material, pode ser feito isso. E nós temos respaldo de um documento do Supremo. Sugerimos ainda que, para maior conservação, guardar separadamente por peça em sacos plásticos e fechado para proteger da ação externa do vento. Uma outra função da secretária é assinar e enviar por ordem da presidente toda a correspondência oficial. Toda correspondência ela deve começar com a expressão de que parte da presidente. A secretária executiva, ela executa. Ela atende aquilo que a presidente está dizendo para ser feito, para ser realizado. Então, muitas vezes, pelo fato, a gente até observa em outros segmentos, não até seculares, que a gente acha que a secretária que domina tudo, controla tudo, mas não é. Então, até o seu médico, você fala com a secretária, ela resolve ali tudo, mas tudo com certeza está abaixo daquele que é o maior, que é o seu chefe ali, que é o médico. Então, agora, voltando para dentro da sociedade, a presidente, ela tem que estar a par. Eu não posso, de forma alguma, enviar um documento sem que a nossa presidente tenha conhecimento e tenha autorizado que ele seja feito ou realizado. Então, você atende a uma solicitação. Tem também a questão de substituir. Isso está mais para sinodal, porque para nacional é bem mais difícil, porque são 6 vice-presidentes. Convocar por ordem da presidente todas as reuniões. Também é a presidente que faz isso. Então, eu sei, por exemplo, que tem uma reunião X. Aí eu já faço a convocação, já mando e tal. Não. Eu faço a convocação através daquele que, senhora presidente, o que está fazendo aqui a convocação, envio, ela olha antes que eu envio para todos, tá bom? Então, será convocado por meio de edital, e vamos nos atentar ao tempo, que é 90 dias de antecedência. Elaborar e publicar boletins com as resoluções do Congresso, da Comissão Executiva e da diretoria. Então, veja, esse boletim, ele contém um resumo, só um resumo, são só aquele que foi mais importante que aconteceu na reunião, mais importante não, todos os pontos que estão na reunião é importante, né? Mas ele vai ali de forma sucinta. Ele deve ser simples, objetivo, contendo os assuntos principais abordados na reunião e é feito de uma forma singela, organizada e bonita. Veio uma pergunta para mim, já estou aqui já respondendo, que eu espero que ela não venha ali pelo chat, mas se vir, mas já está a resposta aqui agora. Dos livros do Congresso. Tanto a Federação como a Confederação Sinodal, conforme o artigo 68, nós temos que ter ali junto no Congresso o livro de atas, no caso de federação e de sinodal, além de atas, que é o do Congresso, as memórias de reunião da diretoria e da comissão executiva. Isso se porventura a sinodal ou a federação está trabalhando dessa forma. Se não, são livros mesmo. Tem que estar ali o livro do Congresso, o livro da reunião da diretoria e comissão executiva. E uma pergunta que me é feita muitas vezes: da diretoria pode ser o mesmo livro da comissão executiva? Querida, isso aí, se tem sinodais que já tem os livros, nem terminou, não, vamos fechar um, não, termina seu livro e numa boa. Mas pode ser feito, porque da diretoria, por exemplo, da minha sinodal, eu só feito uma reunião de diretoria. Por quê? Dali eu faço, nós já temos a comissão executiva e todas as próximas reuniões elas já vão ser realizadas dentro do contexto da comissão executiva. Mas se precisar, porventura, decidir algum assunto sem a presença da comissão executiva, então é uma reunião de diretoria. Então, veja, esse livro tem que estar ali, junto no Congresso. Tem que ter o livro da tesouraria, lógico, e o registro de presença no Congresso. Esse letra E aí é eventual. Tem sinodais, tem federações que têm presença nos eventos, tem um livro de presença nos eventos, mas isso daí é opcional. Organizar o livro de presença nos congressos. Ele pode ser manuscrito, como a maioria, todas têm, né? Ou já arquivado ou em ação.
ou livro eletrônico, onde as folhas para cada reunião devem ser numeradas e rubricadas pela presidente e pela secretária executiva. As folhas deverão ser arquivadas separadamente em pasta arquivo e após 50 folhas, aproximadamente, ela pode ser encadernada. Ambos livros com devido termo de abertura e encerramento. Registro de presença. São atribuições da secretária executiva, o registro de presença da federação e da sinodal. Há um questionamento que também foi feito a mim sobre essa questão, se no Congresso é a segunda secretária que faz ali a chamada. Pelo manual está falando que a responsabilidade é da secretária executiva. Está verificando, porque é ela que recebe as credenciais estão ali na sua mão. Ela que está ali verificando toda essa documentação. Então, no Congresso, a secretária executiva é que vai estar observando isso, tá bom? Tanto da federação como da sinodal. Então vem, e já foi feito para a minha pergunta, mas e aí, Donita, como é que nós vamos estar fazendo esse livro de presença agora online, né? Porque muitas reuniões são feitas online. Como deve ser feita? Então, nós fomos atrás, e o reverendo Juarez enviou para nós esse documento sobre a normatização de reuniões online no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ali nós estamos vendo nesse documento a viabilidade e a validade de reuniões por meio exclusivamente eletrônico ou de sistema misto, que muitas irmãs fizeram seus congressos dessa forma. E eles se basearam numa lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que diz que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. E produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Por isso que os documentos que nós enviamos, a Confederação Nacional enviou sobre as reuniões online, dizia sempre que pudesse ver, é isso? Que pudesse ver. E é dessa forma que nós estamos procedendo, irmãs. Então, na nossa reunião executiva, eu vou falar da nossa realidade. Então, eu tenho aqui a lista de presença das irmãs que lá estavam, ou das suas representantes legais, por onde eu me baseei? Pela listinha aqui dos participantes que nós temos aqui do lado. Então, a listinha dos participantes, nós temos o nome de todas as pessoas. Eu faço print para, se tiver alguma dúvida, depois fazer a conferência. E também vejo através das vice-presidentes. As irmãs que são presidentes sinodais, na reunião executiva, lembram que eu pergunto a cada uma das vice-presidentes, porque ela conhece todas, para ali estar confirmando. E nós temos amparo legal para isso. Nos diz ainda, vejam bem, que para fins estatuários e regimentais, a presença no ambiente eletrônico tem o mesmo valor jurídico que a presença no ambiente físico, desde que seja possível identificar os participantes da reunião. Este é um trecho tirado daquele documento que eu fiz referência do Supremo Concílio, tá bom? E também diz que os regimentos internos dos concílios e os guias das sociedades internas podem ser aplicadas sem nenhum prejuízo, adaptando-se facilmente à presença no ambiente eletrônico. E depois nós temos algumas observações sobre os requisitos relacionados às sociedades internas. Eu vou destacar apenas a C, que diz que é a confirmação de que todos os membros estejam aptos a acessarem um ambiente eletrônico escolhido para suportar a reunião. E aqui é somente um alerta. Regras parlamentares são normas que devem ser utilizadas em reuniões, congressos, para um bom andamento dos temas tratados e discutidos. Temos todos no nosso guia ali orientação. E eu gostaria de lembrar às nossas secretárias que é importante ter a caderneta de endereço.
e hoje nós podemos ter ela eletrônica ou física. Então, ano passado nós fizemos física, justamente no março, quando nós estávamos com ela pronta, nós não tivemos mais condições de enviar, dada a situação que passamos a ter. Mas ela pode também ser eletrônica. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar junto às secretárias executivas é sobre, que faz parte também, sobre a questão das reuniões, que elas são inevitáveis. Então, nós devemos preparar para que ocorra com tranquilidade. Você, como secretária executiva, deve estar antenada ao ambiente na qual vai ser realizada a reunião. Sabemos que um simples almoço em família é uma reunião que carece de planejamento e de preparação. Então, as nossas reuniões de diretoria, comissão executiva, congressos, todas carecem de um olhar. Sabemos que cada uma tem uma sua equipe, mas é preciso que a secretária executiva seja atenta ali. Citamos como exemplo a preparação para a festa dos pães asmo, preparada com todos os detalhes possíveis. Então, as reuniões, elas têm que garantir que as horas gastas sejam produtivas. Então, por isso que ela fica antenada para que o ambiente seja o melhor possível. E para isso, tem a importância da pauta, né? A pauta que ela é elaborada pelo presidente e muitas vezes em parceria com a diretoria. Então, é um documento que é muito importante para que a reunião caminhe bem. E a secretária executiva tem que estar com seu olho posto na pauta. E pauta não é ata. Então, na ata, você não vai escrever a pauta. Você vai usar a linguagem de ata para que possa estar escrevendo e transcrevendo aquilo que está na pauta. Muito importante também são as anotações. O secretário executivo tem que estar ali com seu caderninho, anotando aquilo que for necessário, porque se porventura nós temos ali uma pauta a ser cumprida e surge algum assunto que é muito importante, mas que não está ali na pauta e não é ali o momento, ela deve registrar para aquilo depois possa voltar a entrar em pauta ou na próxima reunião ou coisa parecida. Então, temas relevantes que surgem fora da pauta, eles devem ser anotados para que possam ser analisados e vistos. Sobre o local, eu já disse para os irmãos, e é necessário observar e organizar a mesa adequada, porque se for uma reunião informal ou formal, ou para uma apresentação, o espaço limitado e vários usos. Então, veja, se é uma reunião informal, pode acontecer que a comissão executiva faça uma reunião informal e você tem que estar ali observando. Reunião formal, você sabe como é, que ela pode ser uma reunião com uma apresentação. Então, todos devem estar voltados ali para onde vai ocorrer a apresentação. E se o espaço é limitado para vários usos, o momento da apresentação deve observar como deve ficar as cadeiras e o outro momento também. Lembrar sempre as reuniões que vão acontecer no transcorrer do tempo. Deve-se guardar com muito cuidado os documentos da Sinodal, da Federação, da Confederação Nacional. E as pastas eletrônicas, como eu disse a vocês, é importante que tenha não só no seu arquivo, mas também no arquivo da presidente, para que todos tenham conhecimento. Irmãs, ao concluir as nossas tarefas como secretária executiva, nós temos que ter no coração e na mente que o alvo foi obter a vitória significativa para o Senhor Jesus. Todo o nosso trabalho, por mais simples que seja, ele deve ser para engrandecimento do nosso Deus, para a glória do nosso Deus, para a exaltação do nosso Deus. A secretária executiva tem que ter o olhar, além do olhar fixo, aquele olhar de serva do Senhor Jesus. E vamos também, eu gostaria de orientar as irmãs a visitar o site e o aplicativo da Confederação Nacional. O site, ali temos vários documentos e também no aplicativo nós costumamos colocar os documentos ali, além da nossa oração da madrugada, que é feito diariamente, ele é atualizado diariamente. Então, os documentos que estão no site, veja, olha, regras parlamentares, sobre congresso, sobre relatório, sobre acervo e arquivo, como fazer um relatório, elaborar relatórios, tem informações gerais, eu nem vou ler todos, irmãs, mas tem muita coisa.
Tem as boas-vindas, secretária executiva. Inclusive, gostaria de dar as boas-vindas que estão aqui pela primeira vez. E leia ali a nossa saudação. Eu coloquei no grupo, a mesma que nós colocamos no início do quadriênio. Tem boletins, tem apostila das secretárias de atividades, tem boletins, tem o WhatsApp, comissão executiva, etc., comunicado sobre o rádio, convocações, informativo. Então, tem muita coisa lá no nosso site. Vamos entrar lá, irmãs, mostrar presença ali dentro do trabalho. Se tem um site que não tem muita entrada, muita participação, qual o significado de site para a existência dele? O mesmo vale também em relação ao nosso aplicativo. E aceitamos com certeza sugestão em relação a isso. Temos também ali no site orientações em tempo de pandemia. Então, tem as resoluções de orientações. Então, nós recebemos muitas perguntas. Quando nós colocamos para você assim, observe lá no site, é porque nós gostaríamos que você entrasse no site da mesma forma que você entra nos outros sites à procura de outras coisas. Então, nós temos ali editais, tá certo, tá em PDF, mas pode só mandar para mim no privado mesmo, dizendo, Donita, dá para mandar em Word? Eu mando, com maior tranquilidade, prazer e alegria no meu coração, porque servir a Jesus, ó, que doce prazer. Então, apenas um modelo da parte das comissões ali. E nós deixamos aqui com você, querida irmã, querido irmão, se dispõe a avançar por fé nos projetos de Deus, sabendo que você faz parte de uma história maior. Eu gostei muito quando eu li essa frase nas Confissões de Agostinho, que ele diz assim, dá-me graça, ó Senhor, para fazer o que ordenas, e ordena-me a fazer o que tu queres. Ó Santo Deus, todos os seus mandamentos são obedecidos, é do Senhor que recebemos o poder de obedecê-lo. Então, não é característica pessoal sua, é o próprio Deus que coloca no seu coração a posição de ser serva e de obedecer. Louvado seja o nosso Deus. E também gostamos muito dessa frase de Cristóvão Shaw, que somente podemos agir corretamente no serviço do Senhor. Só podemos ser secretária executiva, trabalhando com eficiência, de forma eficaz, quando nós expressamos a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a todos que estão presentes e que você usufrua dos momentos preciosos que Deus lhe concede. Deus as abençoe. Aí nós temos as referências bibliográficas e esse material vai depois ser enviado para o site, ficará lá. E agora estou à disposição para as perguntas, que com certeza serão para o enriquecimento do trabalho feminino na Confederação Nacional, nas sinodais, nas federações, nas SAPs. Eu digo que a Confederação Nacional abrange todas as SAPs, todas as sócias. Então, somos nós, sócias, que vamos ser agora enriquecidas com as perguntas. A primeira pergunta, até alguém já respondeu no chat, mas eu vou passar para você, Su, porque outra pessoa pode ter também essa dúvida. Onde consigo o guia do trabalho das SAFs? Foi a Dorothy. No site. No site você tem. Está lá o guia do trabalho feminino. Tá bom, querida? Estamos aguardando aí a sua entrada lá e a sua participação no site da SAF. A Sueli, ela colocou artigo 51. Eu não entendi. Talvez ela queira que você fale sobre esse artigo. Ela só colocou artigo 51. Se a Sueli... 51? Isso. Eu estou com um bichinho aqui na mão, ele anda comigo direto. Ela não perguntou, ela só colocou artigo 51, não sei qual era a dúvida dela. O artigo 51, ele é referente às atribuições da Secretaria Executiva. E no andar dos slides eu fui colocando um a um. O A,
o B, o C. Nos slides eu fui colocando um a um e coloquei todos. Convocar por ordem da presidente todas as reuniões, substituir a presidente em suas faltas, assinar e enviar por ordem da presidente todas as correspondências. Nos slides eu fui colocando item por item, porque no lugar de eu repetir todos os depois outra vez, então eu fui repetido os artigos, os itens das atribuições da Secretaria Executiva. Pois não, querida? É que você colocou o artigo 55 e alguém perguntou assim, artigo 55 e pôs interrogação. E é o artigo 51 que fala das atribuições. Aí eu só coloquei lá assim, eu acho que é artigo 51. E lá no slide apareceu 55. Ah, que pena. Vou corrigir, obrigada. É 51. Tá, então foi por isso que eu coloquei. Mas eu vou conferir primeiro, irmã, lá no original, porque às vezes ele não bate com o número, mas eu vou conferir e antes de publicar eu vou colocar aí o 51, artigo 51. Então eu vou observar, tá bom? É verdade, alguém colocou 55 mesmo, depois, logo embaixo. Olha, todo mundo... Posso fazer uma pergunta? A Débora, ela está com Pode. uma dúvida. Eu gostaria de saber se só um após minutinho, registrar só- na ata o relatório de estatística, é Irmãs. necessário guardar a... Só um minutinho, queridas, por gentileza, para que nós tenhamos assim um bom rendimento do tempo. Vamos ouvir logo a leitura do que está escrito no chat, que foi essa a proposta, tá certo? Vai que de repente no chat tem uma pergunta que vai auxiliar vocês. Então, de preferência, coloquem no chat, porque se uma falar e a outra falar, vai ser problema, entendeu, queridas? Vamos ouvir, aí depois você intervém com a sua pergunta. Então, vamos repetir. A Débora, ela tem duas dúvidas. Tenho dúvida sobre as credenciais. O presidente da SAF não entra com a credencial, certo? Ela já é delegada? E a outra, e os membros da diretoria também não precisam de credenciais? Irmãs, também lá no guia nós temos, porque a diretoria e as secretárias de atividades, elas já são delegadas, conforme está escrito no artigo mesmo. Olha, veja, a minha federação reuniu, então a diretoria da federação, ela já é automaticamente delegada. As secretárias de atividades também. Então, aí é preciso, se eu faço parte da SAF, vou como delegada, se eu sou presidente, eu já faço parte da diretoria. Então, eu tenho que enviar uma outra pessoa, entendeu? Então, não entra dessa forma, tá bom? Os congressos são constituídos de delegadas efetivas, ex-ofícios, convidados especiais, tarará. Então, as delegadas efetivas deverão apresentar credenciais devidamente assinadas, exceto os membros da diretoria e as secretárias de atividades. Então, nós já temos aí o amparo do guia sobre isso. Então, essa pergunta, todo ano ela vem para mim perguntando, né? As pessoas perguntam, mas diretoria e secretária de atividades, elas já são delegadas automáticas. Não é que são automáticas, vejam bem, elas já fazem parte do contexto. É incoerência saber, eu como presidente da federação, eu precisar de uma credencial se eu vou estar lá presidindo. Então, nós temos que analisar e ver direitinho em relação a isso. Tá bom? A outra pergunta, Maria? Maria mesmo. De Ângela, Cristina, Minas Gerais. Os relatórios podem ser enviados para ser analisado antes do Congresso e no Congresso ser somente lido pela relatora? Acho que é devido à pandemia. Irmãs, e olha isso aí, muitas sinodais e federações gostaram muito, porque reduziu bastante o nosso tempo lá e aproveitamento maior. Observou-se que, com a pandemia, foi necessário que as irmãs reunissem online para fazer as observações de relatórios e tal. Elas tiveram mais tempo.
para analisar, para ver, para escrever, para ver como estava realizando as federações ou as SAFs. Então, pode sim, minha irmã, porque dentro do contexto que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo ainda reuniões online. O nosso congresso vai ser online. Então, ele pode ser realizado também online, mas tem que ser realizado mesmo. Hoje pode ser pelo WhatsApp, através de grupo, ou talvez de uma plataforma. Hoje é tão fácil estar reunindo por plataforma. Hoje as próprias crianças já até reúnem sozinhas já com as suas famílias, seus familiares e todo animado nas plataformas. Então, vocês podem ter até mais tempo para analisar e para ver, e apresentar apenas um relatório daquilo que foi ocorrido, falado, conversado e levantado. Tá bom, minha irmã? Sim. A outra pergunta? Catherine, quanto aos relatórios de atividade das SAFs locais recebidos no Congresso, você estava falando, Su, nesse momento que ela colocou a pergunta, era sobre aqueles guardar, eu acho que deve ser quanto tempo deve ser guardado. Ela só colocou isso. Sei. Quanto aos relatórios de atividade das SAFs locais recebidos no Congresso. Então, veja, minha irmã, recebido no Congresso, não é isso? A SAF tem que guardar o relatório dela lá. A federação tem que guardar o relatório da federação. São esses que não são descartados. O relatório da federação, relatório da sinodal. Porque o relatório da SAF, que foi para a federação, foi uma cópia. O original está lá. Entendeu? Então, a SAF ela tem que guardar. Já a federação, ela já fez ali o seu levantamento e tudo, ela pode guardar por 1 ano só, ou 2, e não há nenhum problema nenhum. Aí uma sugestão que eu estou dando para você. Só que, veja só, a SAF tem que guardar o dela. O da federação tem que guardar o dela, o da sinodal tem que guardar o dela. Entendeu? Ficou claro, irmã? Se ficou, faz assim, positivo com o dedinho e tá pronto. Aí, de Cristina Manaus, você também respondeu já essa na sua fala. Esses livros ficam com as secretárias executivas, fica com a secretária executiva em relação aos livros. Eu acho que você também estava explicando sobre os livros de ata, livros de tesouraria. Veja só, o que está em arquivo, né? O que está em arquivo, sim. Não é possível, por exemplo, a Maria Cunha, ela está lá em Tocantins, eu ficar com o livro dela e tudo, só quando tiver a reunião encontrar. Não, no período de arquivo que está falando aí. Mais pergunta? Tem. A presidente, eu vou tentar, o que ela queria falar, eu acho que eu vou te colocar. Ela coloca aqui, a presidente, diretoria e secretaria executiva no Congresso podem, eu acho que é para realizar melhor a forma da recepção, naquele momento das credenciais, para uma não assinar aqueles livros lá no Congresso, se pode. Quando ela chegar, tem alguém já responsável para assinar esse livro. Entendeu? Ela coloca exemplo. Quanto à chegada das delegadas no Congresso, assinarem um livro para quando? É o início do Congresso fazer a chamada para ganhar tempo. Então, acho que era... Irmãs, a coisa bonita e linda que eu vejo no Congresso, quando eu chego no Congresso e já vejo a secretária executiva ali, até assessorada por mais algumas irmãs, ali na porta, já recebendo os documentos, já colhendo assinaturas. É o que nós chamamos de verificação de poderes. Então, tem que ter esse período no Congresso. Isso não foi revogado. Então, o período de verificação de poderes, ele deve estar ali, a secretária executiva está lá já tem uma mesa preparada para ela, porque vejam, no Congresso, a secretária executiva tem a mesa preparada para ela e a primeira secretária tem a mesa preparada para ela, para que ela possa ficar acomodada fazendo a sua ata, e a secretária executiva lá na cabeça lá na porta, lá assim, perto, um lugar X, pode ser, até na frente é mais difícil, mas é isso que a sugestão está falando. Então, é muito importante que essa verificação de poderes, ela exista, onde recebe as credenciais, onde recebe os documentos.
Então, quando vai já sentar lá, tudo. É muito difícil quando começa a fazer lá a chamada, aí vem uma irmã lá correndo que já estava lá há muito tempo, a não ser que ela chegou atrasada, né? Exatamente isso, Damita. Por favor, eu que coloquei essa questão exatamente por essa razão. Já é o terceiro ou quarto congresso que as pessoas chegam, ficam ali conversando, e aí esse seria um momento de colher as assinaturas, pegar as credenciais. Aí não se faz nada disso. Quando começa o congresso, depois de um tempão, demora quase 2 horas chamando delegada por delegada para ir lá na frente para assinar. E aí eu sempre ponderei que a gente perde tempo com isso, perde muito tempo com isso, que o ideal é exatamente esse. A secretária executiva está ali na frente para, quando da chegada das delegadas, pegar as credenciais, já colher as assinaturas, para quando começar o congresso, já tá, só fazer a chamada, que a gente ganha tempo com isso. E sempre foi passado para a gente que não poderia fazer isso, que não poderia fazer isso. Veja bem, por isso que quando vai a convocação, já coloca lá bem claro o período da verificação de poderes. É muito importante a verificação de poderes, porque o Congresso vai começar baseado na verificação de poderes. Porque se não tem um número de delegadas, que no caso é a representante de federação, suficiente, não vai poder abrir. Entendeu? Correto. Entendi. É preciso que a secretária executiva ela esteja lá no seu ponto, ali na frente, no lado, ali onde ela coloca uma mesa especificamente para ela. Perfeito, colhendo as assinaturas. Os documentos, para quando começar o congresso, ela já está ali em mãos com o que deve ser. Agora, cabe a nós também, como presidente, estar antenado em relação a isso. Chegou, o meu primeiro passo não é tomar o cafezinho, é ir lá entregar os documentinhos. A não ser que eu tenha chegado bem antes, entendeu? Não, correto, mas a nossa orientação é ir lá entregar a credencial, tá bom? A orientação que a gente teve foi que não poderia fazer isso. Mas então agora eu estou satisfeita, eu posso dizer isso. Ok. Qual é a próxima, querida? Sobre o livro de presença eletrônico, deve ser assinado pela presidente e secretária executiva? Eu disse lá, escrito, que ele é rubricado pelas duas pessoas. Porque eu tenho ali a lista de chamada, não é como o ata que a pessoa fez. Então, eu tenho ali a lista, a planilha, né? Não é lista. Eu tenho a planilha de chamada. Então, ali ao lado, que pode ser embaixo, no meio, no fim. Quando você assina documento no cartório, é a mesma coisa. Ou você assina embaixo, ou em cima, no meio, não é especificado isso. Há uma rubricazinha, tanto da presidente como da secretária executiva. Outra pergunta? A Isa, ela pede para você disponibilizar o documento do Supremo Conselho. Com certeza, com certeza. Da mesma forma que eu recebi tão de bom agrado do reverendo Juarez, ele mandou imediatamente. Então, da mesma forma, eu faço isso. Eu coloco lá no nosso grupo, tá bom? E depois posso, Ana, encaminhar para o site? Então tá, então eu encaminho para... Você grava em PDF, Isso. pode encaminhar. Ok. Ana. Eu acho que é para Ana e Maria, tá? As irmãs que entram e saem da reunião, elas contam? É para mim a pergunta, Ana? Não sei, eu acho que é dessa reunião aqui. Para entrar e sair, eu acho que... Não, eu já registrei aqui o máximo que nós chegamos aqui, já registrei, viu? Pode entrar e sair à vontade. 313. Ana. Oi, querida. Oi, é Arquileia, Ana. Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu ouvi a Sudonita falando a respeito das assinaturas. Este ano, a nossa federação ela teve um desdobramento. E aí nós ficamos com a vacância de vários cargos, inclusive de toda a diretoria só ficou a vice-presidente e a primeira secretária, que era eu, né? E aí, nas vacâncias dos cargos, foi preenchido. Só que no nosso congresso, Ana, nós fazemos assim, a primeira secretária, a segunda secretária que fica com o livro de chamada. Então, ela se dirige às delegadas e já vai pegando as assinaturas dela. Eu não sabia que essa daí era uma das funções da Secretaria
executiva. Eu não sabia disso. Né? Para mim, eu pensei que era a segunda secretária que fazia isso. É como a irmã falou, nós perdemos muito tempo chamando de uma em uma para vir assinar o livro na mesa, entendeu? E aí, para recebimento. Então, a gente, na nossa federação, nós não recebemos nenhuma credencial nesse dia. Nós temos uma reunião que é feita no segundo sábado de cada mês. Então, em novembro, nós temos estipulado receber toda a documentação nessa data, relatórios, previsão orçamentária, inclusive credenciais e tudo que tiver relacionado à federação em relação à tesouraria, tudo a gente recebe nessa data. Eu gostaria de saber da Sidonita se erramos em praticar esta reunião, em receber antes do Congresso. Olha, irmã, sobre a questão de receber antes do Congresso, por exemplo, os congressos que foram realizados online, as secretárias executivas receberam as credenciais via online. Elas tiveram que receber via online. Como que elas iam receber? Correio, às vezes, não daria certo. Então, foi possível receber online. Mas é preciso confirmar essa presença lá depois. Nada impede da pessoa enviar a credencial, mas e a certeza de que vai estar presente? Não é verdade? Então, esse momento, irmãs, de verificação de poderes, ele é muito bom e deve ser colocado antes do horário do culto. Se o culto está previsto começar às 9 horas da manhã, de prática, quando é sábado, né? Quando é sábado pela manhã, ou se é na sexta-noite, que é o culto que está previsto começar às 19h30. Então, a verificação de poderes não é às 19h30. Tem que ser 19 horas, tem que ser antes. Entendeu? Tem que ter um período antes para essa verificação de poderes. Agora, para fazer antecipadamente, então é preciso aí essa confirmação, essa certeza, e é lógico, é para agilizar. Perde-se realmente muito tempo, porque se vai dar de cara aí com uma sinodal que é bem grande, como nós temos visto através das reuniões da madrugada, eu particularmente, como secretária executiva, acompanho as sinodais e sei quais são as grandes e as pequenas, mas ali a gente pode presenciar. Você já imaginou todas as irmãs assinarem o livro? É um tempo muito grande, que deve ser remido. Foi aquilo que eu coloquei, remir o tempo. Né? Então, remir o tempo. Mais uma pergunta. Próxima. Alcideia. Na minha federação, as credenciais entram como documento e são registradas assim na ata. Então, não precisa entrar como documento, pois as mesmas são descartadas? Não deixa de ser documento. É um documento. Por que não? Ele vai ser descartado porque ele perde o valor. O documento perde o valor. A credencial terminou aquele congresso, ele não tem mais valor. Mas é um documento, por que não? A Tainá Oliveira. Por gentileza, querida, aquele slide mais no final que fala sobre as reuniões, tipos de reuniões e nossos trabalhos nelas. E citou ali reuniões informais. Você poderia nos explicar um pouco do nosso trabalho em reuniões informais? Olha, querida, para tratar de assuntos, documentos e tal, é reunião formal. Eu citei ali a reunião informal, por exemplo, você vai fazer agora no final do ano uma reunião com as irmãs da comissão executiva, mas não é para tratar de assuntos concernentes ao trabalho, assim, voltado para documento que entrou, que saiu, para ler relatório. Não, nós vamos fazer a reunião da comissão executiva de uma forma informal, fazer um amigo secreto, tomar um café, tomar um chá. Por que não? Nós reunimos o ano inteiro, 2 anos inteiros. Por que não fazer uma reunião festiva só ali para a gente estar conversando uma com a outra e tal? É uma reunião informal, irmã. Não é reunião para discutir documento, nada que é informal. Não, não. É uma reunião informal mesmo. Só mesmo para nos alegrar uma com as outras e fortalecer os nossos laços. Maria Grácia. Gostaria de saber se a secretária executiva é que elabora o programa de um congresso da SAF de PPRG. Não, querida. A secretária executiva, juntamente com a presidente, a diretoria, são todos... Olha, a secretária executiva,
executamos tarefas. É isso que nós fazemos. Então, ali está fazendo ali a pauta. Não é isso? Então, a pauta está ali feita. Então, por exemplo, vai ser só escrita. O que a secretária executiva vai fazer? Ela pode botar uma borda, não é isso? Dividir ali os assuntos ali bonitinho e tal, mas tudo aquilo que já foi pautado em reunião e pela presidente, aquilo que a presidente determinou. E mesmo assim, só para enfeitar a folha, eu tenho que primeiro enviar para a presidente, ela olhar primeiro, antes de eu mandar para todo mundo. Tá bom? Nós temos que tomar ciência que a secretária executiva executa as ações da sociedade, tá? Antes da próxima pergunta, irmãs, a Sudonita já falou sobre o guia, tá? Procurem lá no site, tem várias perguntas procurando onde é que está o guia. Então, Ana Clara, após registrar o relatório de estatística na ata do Congresso, ainda assim é necessário guardar a folha do relatório? Com certeza, irmã. Com certeza. A nossa mãozinha, ela é muito falha. 8 passa a ser 3 imediatamente. Então, com certeza, é um documento que está ali. Ou você digitaliza. Você não quer guardar o papel, digitaliza. Só que não digitalize só no seu computador. Envia para a diretoria, envia para as nuvens, entendeu? Faça aquilo que possa ficar em mais de um lugar. Não deixe somente em um lugar. Tá bom? Maiane, boa noite, Su. Se a credencial tem validade exclusivamente para participar do Congresso, não poderíamos receber via online? Entendeu? Como eu disse, nessa época agora da pandemia, nós aqui na nossa região e no Brasil todo, porque, irmãs, eu estou aqui numa cidadezinha pequena de Salto de Pirapora, na região metropolitana de Sorocaba, uma grande cidade no interior de São Paulo, mas eu acompanho até a Socorro lá no Nordeste, que é uma característica minha. Eu sigo os passos de vocês, daquilo que vocês estão fazendo e realizando. E eu percebi que muitas eles realizaram online. Como é que eu vou fazer uma reunião online que precisa de credencial se eu não posso receber online? Então, a credencial ela pode ser online. Mas como que ela deve ser? Sem assinatura? Não, com assinatura e digitalizada. Tem que ter assinatura. Pois não? Kátia, de Kátia Sino do Rio Doce. Em nosso congresso, ela coloca o comentário aqui no congresso dela. No nosso congresso, enquanto estávamos tomando café, a secretária já foi recebendo as credenciais e assinando o livro. E quando já foi chamado ao plenário, já estava tudo pronto. E a verificação dos poderes. Parabéns, né? Ela deu um exemplo de que pode ser feito, né, ao mesmo tempo as duas coisas. Mas passando primeiro para credenciar, para depois tomar o café. Verdade. Outra, Tainá Oliveira. Sobre os endereços da comissão executiva, esses dados precisam ser colhidos a nível de federação? Poderia, por gentileza, explanar um pouquinho sobre esse detalhe? Esses dados vão em um livro ou coletamos e deixamos guardado de modo mais informal? Querida, você faz um caderninho mesmo. Se for federação, ela dá numa folha só, geralmente dá numa folha, ou máximo 2. É a que eu recebo da minha federação aqui. Então, se eu preciso falar com a segunda secretária da minha federação, eu vou correndinho lá onde está escrito. Federação, se porventura, eu não tenho ela ali no meu WhatsApp nem nada, mas é importante. Agora, detalhe, é importantíssimo ter e-mail e WhatsApp. É importante, mas você pode colocar o endereço físico, pode ser que seja necessário enviar o endereço dessa forma. Então, é um caderninho. Você manda fazer o caderninho, ou senão pode ser online. Hoje tem online que é muito fácil e você pode enviar para que toda a comissão executiva tenha em mãos os endereços. O endereço é o nome completo da pessoa, data de nascimento, o e-mail, o WhatsApp, o endereço com o CEP,
Viu? O CEP é importante, porque se eu colocar só o CEP, chega na cidade. Não preciso nem colocar o nome da cidade. Mas o CEP é importante. Tá bom? Miriam, essa pergunta também já foi respondida. A secretária executiva elabora o programa do Congresso? Tá? Já foi Já respondido. respondi. Será que ela ouviu a resposta? Faça positivo, irmãzinha. Se ouviu a resposta. Se caiu. Sim, ouvi Porque sim. Ouvi sim. Obrigada, Ok. princesa. Que coisa boa. Deus abençoe. Muito obrigada. Simone. Qual a pergunta? Caiu aqui, mas voltou. Sobre a presença em plataforma, precisa imprimir a presença? Não, irmã. Não precisa imprimir. É que eu entendo a pergunta, é porque nossa geração, nós temos que ver isso. Nossa geração está no papel, a gente não consegue ainda ver. Ainda não acostumou que quando você chega no banco, você vê o seu gerente ali te atendendo, não tem um papelzinho sequer, mais nada. Você vai assinar uma conta no banco, ele te dá um tablet com a canetinha lá especial e você assina lá, não tem nenhum papel. Só que nós somos da geração papel ainda. Aí a gente quer imprimir tudo, fazer tudo, imprimir tudo, mas hoje nós estamos caminhando para esse lado. Se você tem impressora, tem tinta, não, quero imprimir, mas você vai gastar um papel, irmã, à toa, não é verdade? Porque nós temos um documento aí do Supremo Conselho falando que da forma que está ali escrito, você viu a irmã, perguntou lá para a vice-presidente, perguntou para a secretária, não, estava presente sim. Pronto, minha irmã, para que mais papel? No tablet, fala no tablet. Pode continuar, Su? Meu assessor veio aqui dizer que é tablet. Mais uma. Ela também coloca na federação dela, todas as delegadas assinam os livros no ato da chegada, antes de sentar para o Congresso. Não temos problemas. Ela coloca aí. Irmã, no caso do grupo citado, somente participa a secretária executiva das sinodais? Sim. Eu acho que foi. Sim. As que foram reeleitas, elas permanecem. As não, a gente pede por gentileza e acabou o período. E elas têm feito isso, graças a Deus. Irmãs, eu aqui até retomo quando nós começamos os primeiros WhatsApp. Você imagina eu estar montando esse primeiro grupo. Hoje, para você, é fácil. A secretária executiva de estatística, as novas que entraram, a presidente já manda, já coloca, mas o primeiro lá, multiplica, por favor. Chegou a 1000 tabelas que eu tive que fazer. Eu quase saí do ar. Só via tabela na minha frente. Porque nós tínhamos que montar cada um dos grupos. E as irmãs não tinham os dados. Quem tinha os dados era a secretária executiva. Então, a primeira montagem partiu daqui. Então, foi, assim, bastante trabalhoso. Mas valeu a pena, porque agora, as novas que entram, a presidente já manda o contato, e o contato já entra lá e já substitui pela outra que já está agradecendo a Deus pelo período que passou. Mas, se o grupo é de secretárias executivas, então o grupo é de secretárias executivas. E eu me dirijo às secretárias executivas. As presidentes das sinodais, elas também fazem parte, para que elas tomem ciência do que está acontecendo. Mas existe o grupo das presidentes sinodais, que é chamado de comissão executiva. E tem o grupo da secretária executiva, como tem da tesoureira, como tem da segunda secretária agora, né? A Célia Manchumó está aí bombando aí com o grupo dela, da secretária executiva, da segunda secretária. Porque o assunto é concernente a isso. E detalhe, irmãs, eu procuro segurar muito para que o assunto seja voltado para a secretaria executiva. Dentro disso, tem um assunto importante a ser tratado e falado? A gente posta ali. Não tem? Pronto. Vocês podem ver que eu não fico entrando ali e colocando outros assuntos. Porque cada grupo tem o seu segmento. E ali o nosso é para tratar de assuntos da Secretaria Executiva. Tá bom? Elaine,
Irmãs, os relatórios das SAFs levados por suas Já foi respondido. Foi, né? Uhum. Presidentes serão entregues às secretárias executivas? Sim. A cópia é. Aí tem a Vera, ela diz que a federação dela, a nossa federação, usamos a pauta eletrônica e Não livro de da mesa, protocolo não. eletrônico. Federação Serrano. Pauta eletrônica? Ela está perguntando o quê? Não, ela está falando que elas usam, tá certo? A nossa federação, na federação, elas usam a pauta eletrônica e livros de protocolo eletrônicos. Tudo bem, não tem nenhum inconveniente. Se o secretário sinodal dela tá concorda, não tem problema. Federação. Tenho uma dúvida. Deixa eu ver, pulou aqui. Tenho uma dúvida. Se é a segunda secretária ou a executiva que cuida de parabenizar os aniversariantes como pastores, esposa de pastores e presidente da SAF dos presbitérios? Toda manhã nós temos uma alegria de ouvir a nossa segunda secretária dando os parabéns. É isso? E isso está lá no manual, no guia, desculpe. Lá no manual está bem escrito sobre isso, sobre relações públicas. Cabe à secretária, a segunda secretária fazer. É a segunda secretária, tá bom? A Débora, ela quer fazer um estágio com você, viu? Aí depois eu vou aprender muito com ela, tenho certeza absoluta. Deixa eu ver, está acabando. Em nossa federação, Em nossa federação e sinodal, todos esses dados estão dentro do boletim informativo, entregue no início do ano. Sei. Ela está dizendo aí que, no caso dela, a caderneta está dentro desse boletim. Não há nenhum inconveniente, não, irmãs. O importante é que elas tenham esses dados, não tem problema nenhum. Eu conheço muitas federações que procedem dessa forma. Já tem ali o que vai acontecer durante o ano e já tem ali o nome das irmãs com o seu aniversário, o WhatsApp, e-mail, endereço para você cumprimentar no dia. Não tem nenhum problema, querida. Pode continuar. A Aline, ela disse que ela guarda todos esses materiais, conseguimos agilizar a coleta de informações das irmãs com Google Forms, sempre deixando os endereços, e-mails e telefones utilizados. Então, eles têm um arquivo nessa plataforma. Que é muito bom também, né? Né, Su? Sim, com certeza. É importante ressaltar que o programa do Congresso está definido no GTSI. A Liliana Silveira está falando. Sim. Com certeza, o programa está lá. É só a gente seguir os passinhos ali direitinho, a gente vai realizar o congresso dentro do contexto que é necessário. Sugestão. Aí coloca, inclusive, as informações da SAF local, para ver o que tem mais. Se a presidente da SAF não tem cargo na federação, ela deve ter credencial para o congresso? Sim. Sim, se ela não faz parte da diretoria, não é secretária de atividade. Artigo 97. A programação de cada congresso, bem como a sua divulgação, instrução aos delegados, ficará a cargo da respectiva diretoria. Colocou aqui. Isso, está falando que a programação está aí. Presente a diretoria. Essa questão aí, sabe, Ana Menezes, respondendo para as irmãs, está bem relacionado com até o número de delegadas. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O manual, o guia,
ele só faz referência que a diretoria vai estipular ou não o número de delegados da Confederação Nacional, os outros estão no número fechado. Tá bom? Tá. A próxima, Maria. O presbítero William, ele pergunta, a credencial pode ser só um documento com o nome de todas as irmãs que são delegadas da SAF? Conforme resolução, não. Tem que ser individual, dada a circunstância. Olha que eu lembro muito bem do dia que nós discutimos sobre isso em diretoria. Foi um debate bom, gostoso, e chegou-se à conclusão que o melhor, o mais correto, é o individual. É delegada por delegada. Se me permite uma parte, Sudonita. Não? Veja, Sim. até porque a irmã, vamos supor, a irmã que vai para um congresso de federação, ela vai representando sua SAF, seu pastor está credenciando-a individualmente. Então, ela tem que ir com um documento individual. Cada uma responde por si, não pode ser um documento listado com várias delegadas, não. O correto é credencial individual. Essa pergunta aqui também é da Esther. Quanto a sinodal, quando a sinodal vai participar do Congresso da Federação, quem paga despesas de deslocamento? Irmã, esse é um assunto, desculpe interromper, esse é um assunto que não está, digamos assim, visível na pauta de atribuição da secretária executiva. Mas, vejam só, depende muito, veja bem, a sinodal tem a verba justamente para trabalhar nessa questão. Ela vai visitar o Congresso da Federação, ela vai usar aquela verba relativa que ela recebe da contribuição anual. Deve ser reservada para isso. Não é a federação que vai pagar para a sinodal se representar, não. Ela deve custear. Então, a sinodal vai para o Congresso da Federação sem custo para a federação. Ok, Su? Ok, é isso mesmo. A resposta seria a mesma que a Ana deu. Tá. A Patrícia, ela pergunta, gostaria de saber se o guia está atualizado para que eu possa imprimir. Sim, porque com algumas alterações que foi enviada para a reunião do Supremo de 2018, ele não entrou foi jogado para frente, né, Ana? Então, portanto, nós estamos aguardando a próxima reunião do Supremo Conselho para que tenha algumas alterações, como, por exemplo, eu recebi essa semana. É registro ou é memória? É memória, porque registro só vai ser depois que o Supremo aprovar, tá bom? Então, o que está aí em pauta aí é o que é utilizado, que é o de 2015, viu, irmãs? Tem o guia completo, é bom você ter o guia completo. Você fala assim, não, quero só ter o da SAF. Você pode ter o guia completo, apesar que o da SAF tem a parte comum e tem a parte da SAF, tá bom? Acabou as perguntas, tem muito parabéns para você, que Deus abençoe, louvado seja Deus. Parabéns, Su, excelente explanação. Então, as meninas... Eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, da Maria Menezes, da nossa presidente, a confiança, das irmãs que têm estado comigo, as secretárias executivas. Elas têm sido, assim, um colosso, né? Tenho aprendido muito com elas também, né? Porque o meu viver, olhando, pautando naquilo que o Senhor Jesus nos diz que nós temos que caminhar aprendendo. O dia que eu estiver falando assim, ok, ele vai me recolher imediatamente. Então, portanto, se eu estou aqui ainda é porque tenho que aprender cada vez mais e assim trilhar para o Senhor. E não esquecendo, servindo com alegria. Amém? Amém. Obrigada, Passar a querida. palavra para a Ana. Podemos orar, Ana, para encerrar essa Não, parte? ainda Depois não, você minha encerra. querida. Deixa-me fazer as considerações finais um momentinho, tá bom, querida? Nós agradecemos a Ana Menezes, que coordenou essa live. Deus continue a abençoar a vida dela e a vida de todas as queridas que fazem as sinodais da região norte. Agradecemos a Sudonita, vocês viram que ela se esmerou em fazer, né?
todos os assuntos possíveis relativos à Secretaria Executiva, vejam a postura do que ela passou da Secretaria Executiva. Nós tivemos notícias de trabalhos passados com muita dificuldade devido a essa falta, digamos assim, de adequação dos cargos. Ou seja, é importante que nós saibamos que a executiva tem essa postura passada por Sudonita, executa. A executiva não pode tomar atitude, não é, qualquer que seja, medidas e decisões sem ter sido a diretoria que autorizou, que decidiu, e muito menos passar à frente da presidente. Então, é um cuidado muito especial que vocês têm que ter, não é? Cada uma fazendo o seu trabalho com elegância, com alegria. Veja, secretária executiva, veja a alegria da nossa segunda secretária, Célia Montemor. Toda madrugada ela parabeniza, ela grava, manda para a Raio do SAF, se comunica com o coordenador e 0 hora já tem parabéns para as irmãs da nossa comissão executiva. Tudo bem. Agora, um detalhe passado por Sudonita. Ela disse, faz, borda, colore todo o boletim ou documento e manda de volta para a presidente para que ela opine. Por que isso? Porque quem responde pelo trabalho feminino é a presidente da Confederação Nacional. Se tiver tudo bem, fiquem certa que vocês vão levar as palmas, nem chega a presidente. Mas se tiver uma vírgula errada, a presidente vai receber de imediato. Então, Célia Montemor, antes de terminar a oração da madrugada, bem antes dela falar, ela manda para mim. Ana, hoje tem parabéns para fulana. Ana, hoje não temos aniversariante. Isso é muito importante. Então, a valorização do cargo dela. Então, queridas, louvado seja Deus por esses ensinos. Eu acho que nós podemos aperfeiçoar muito mais, mas depende de vocês. Vocês têm que ler o guia. Vejam quantas irmãs estão preocupadas em conhecer o guia e eu parabenizo vocês, irmãs. Graças a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Mas, irmãs, desde março de 2015, que ele está à sua disposição, no site da SAF, nunca mudou. O mesmo formulário. Olha aí a nossa Cleudenira mostrando. Você imprime aquilo que diz respeito a nós. Se você quiser conhecer o trabalho dos outros, né, das outras sociedades, você imprime. Mas é muito grosso para imprimir de todos. Então, você imprime a nossa, tá certo? Outra coisa, é muito perigoso as irmãs estarem com todos, porque às vezes essas irmãs encontram lá na UPH uma contribuição anual menor. E eu digo, minha querida, você está confundindo. Cada um tem sua contribuição, cada um tem sua forma de trabalhar. Você tem que consultar o Manual do Trabalho Feminino, que é o Guia do Trabalho Feminino, né? E até o Supremo Conselho resolver qualquer tipo de mudança, vale o que está escrito ali. Tá bem, queridas? Então, nossa gratidão à Sudonita, nossos parabéns, não é, para ela. E olha, irmãs, os grupos do WhatsApp, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Quando nós começamos com esse sonho de fazer os grupos do WhatsApp, olha, isso nos deu tantas horas de sono, de ausência de sono, porque foi difícil acomodar isso na cabecinha das irmãs, não é? Era muita informação, porque, vamos supor, as presidentes de sinodais, elas estão em todos os 10 ou 11 grupos, 12, né? Grupos, ainda contando com o grupo da vice-presidente. E mais no caso da secretaria, são 8, tesouraria 9, executiva 10 e agora a segunda secretária 11. A presidente tem que ter tranquilidade, não é? E calma, se ela não quiser que fique aquilo no ambiente do celular, ela apaga. Porque ela está ali para acompanhar o seu trabalho, o trabalho das secretárias, né? Ou da tesoureira, não é? Não seria justo nós trabalharmos com as tesoureiras na falta da presidente, sem ela estar percebendo, vendo
Não seria ético trabalhar com a secretária de espiritualidade, de estatística, de assistência social, sem a presidente saber o que a nacional está instruindo as secretárias, porque elas vão passar à frente até chegar na sala, na SAF. Então, é natural que ela esteja em todos, não é? São os ossos do ofício receber aquela informação várias vezes. Então, foi difícil, né? Mas vejam só, queridas, o alcance disso. Quando veio a pandemia, se nós não tivéssemos tantos grupos de WhatsApp, como é que nós íamos estar com vocês, sem perder o contato com vocês? Como seria difícil falar com todas as queridas, né, no Brasil todo, se nós estamos sem o contato de vocês? Mas com isso, Deus armou uma rede. A nacional ligada às sinodais, as sinodais ligadas às federações e as federações ligadas às suas SAFs. Foi possível, entre aspas, salvar o trabalho feminino, não é? Senão nós hoje não teríamos essa live tão linda com tantas irmãs interessadas no trabalho. Então, irmãs, sempre estejamos abertas a aprender, não é? E não sejamos resistentes, digamos aqui, assim, do que Deus manda por meio da sua liderança. Porque lembrando de Moisés, lembram que Arão reclamava, Miriam reclamava que Deus falava com Moisés, não é? Lembra disso? Não compreendiam, mas Deus fala com a liderança. Não é? E a liderança não é que nós queiramos, não é? Fazer um treinamento como esse, mas como, Ana, não vai quem quer, quem desejar, e vai aproveitar, e vai aprender, não é? Porque terminar um quadriênio desse e não ter nada gravado para você no sentido do trabalho, né? Do aprendizado do trabalho, seria desperdiçar esta oportunidade rica da tecnologia. E aí vocês estão com tudo gravado. Se vocês quiserem assistir o especial de Natal SAF 2020, vocês vão assistir. Se vocês quiserem assistir o culto em ações de graça pelos 137 anos, 36 anos, vocês vão assistir. Aliás, o 6 não, mas o 7 sim, ficou gravado, né? Então, minhas irmãs, nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, a vocês, né? Nossa solicitação das vossas orações. Saibam que nós oramos por vocês todos os dias, 24 horas, inclusive na madrugada. O nosso carinho fraterno é muito grande para com vocês, a nossa consideração muito grande para com vocês, e nós apelamos para que vocês continuem assim. Servas lapidadas pelo Espírito Santo de Deus para se parecer cada vez mais com Jesus, e que tenham esse trabalho em alta conta. Não é para a igreja presbiteriana, não é para a nacional, é para o Senhor de nossas vidas. Vocês trabalham para Jesus, não é? Então façam tudo, porque Jesus é tudo em nossa vida. Então, com essas palavras estamos terminando e devolvendo a palavra para Ana, para que Ana possa orar, não é? Ou pedir alguém para orar e encerrar esse trabalho maravilhoso, não é? Nossa gratidão às irmãs da diretoria que estão presentes, às secretárias de atividades, e vamos anunciar, vejam, vocês não são obrigadas a vir, mas se vocês quiserem ficar doutoras, vocês vão ficar, vejam, dia 13 de dezembro, ou seja, daqui a 5 dias, a live da segunda secretária, nossa querida Célia Montemor. Tá? E dia 15, mesmo horário, mesmo bate-canal, esse mesmo canal, né? E dia 15, a live da nossa querida secretária de Assistência Social, a mulher dos corações misericordiosos, né? Nossa Valda. Então, nós estamos aí organizando, daqui a pouquinho nós teremos mais, tá? Então, Deus abençoe e muito obrigada no Senhor por vocês estarem conosco. Aninha, com você. Abriu o microfone, viu, Ana querida? Nós agradecemos a Deus pela vida da Ana Maria, que é incansável na luta, e que Deus continue fortalecendo, e é o servir ao Senhor que nos dá essa disponibilidade de
cada dia mais sentir o desejo de trabalhar para Ele. E eu agradeço a Deus, a Ana já agradeceu a todas as meninas, que Deus assim esteja fortalecendo a vida de cada uma e que nesse momento nós possamos estar orando e agradecendo a Deus por esses momentos. Eu convido a nossa querida Laura, secretária de Música, a nos elevar à presença de Deus, agradecendo por esses momentos, pela vida de cada secretária, cada vice, pela nossa presidente, a nossa querida Niraci, que Deus assim esteja fortalecendo essa diretoria. Amém. Oremos, irmãs. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso, ó Deus, é esse privilégio de estarmos juntas aqui para podermos aprender mais do que o Senhor tem feito por meio da Secretaria Executiva da Confederação Nacional. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Sudonita, pela consagração que o Senhor tem dado a essa tua serva. Obrigada pelo coração dela, tão pronto a te servir, a ensinar, a estar sempre pronta a atender, Senhor, todas as demandas tão importantes e tão extensas que é o trabalho da secretária executiva. Te louvamos pela vida dela, Senhor Deus. Te louvamos, ó Pai, por cada secretária executiva das sinodais, por cada irmã presente nesta live hoje, que também está pronta a aprender um pouco mais, Senhor Deus, deste trabalho tão bem organizado, Senhor Deus, que é para a tua honra e glória, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida da nossa querida presidente Ana Maria, pelo zelo com que ela tem conduzido esse trabalho, Senhor Deus, pelo amor, pela dedicação, o carinho que ela tem com todas nós, ó Deus. Te louvamos, Senhor. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmã, de cada secretário sinodal que está aqui presente na live, cada vice-presidente também presente aqui, Senhor Deus, cada irmã, Senhor, que o Senhor possa guardar a vida de cada uma, dando saúde, dando disposição, dando muita alegria em te servir, Senhor Deus, porque é a melhor parte que nos cabe, é estarmos mais ao teu lado, mais ao teu serviço. Te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor possa guardar a vida com muita saúde a cada uma, que a gente possa, ó Deus, estar preparado sempre para te servir cada vez mais, com mais excelência. Guarda, ó Pai, as demais lives que serão feitas e apresentadas, e que cada irmã possa ter o descanso desta noite, para que continuemos, ó Deus, no teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dormir, porque mais tarde tem a madrugada de oração, viu? E vocês estão convidadas, tá? A estarem conosco na madrugada, tá bem? E lembrando que 18 de dezembro você tem um compromisso no especial de Natal SAF às 19h30. Para a glória de Deus, tá certo? Boa noite. Um abraço, Ana Maria. Abraço. Obrigada. Obrigado. Querida. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, Laura querida. Tchau, Maria Menezes. Tchau, queridas irmãs. Querida. Deus abençoe. Se Deus quiser. Vamos dormir um pouquinho. Tchau, linda. Se Deus quiser, vamos dormir um pouquinho. Tchau, E até beijo. mais tarde.